mais ou menos em 19 minutos e 8 segundos, 10 segundos, 5 segundos, sei lá. Vai depender de onde você está assistindo isso, né? Mas, enfim, a cena que a gente vê a mãe do Remy sentada olhando pra ele, né? E aí você tem no frame, você tem uma mulher loira e o pai e mais uns 3 ou 4 personagens lá no fundo. E como eu falei antes, você tem só ela no frame, né? Ela tá isolada no frame, embora você tenha mais pessoas no frame. Mas essa é uma decisão estética feita com o f-stop da câmera ou com... Obviamente isso dá pra fazer na pós, né? É claro. Mas vamos assumir que isso foi feito no set. Aqui é de lente, é lente. Aqui parece que é lente mesmo. Tipo, a sensação é porque você reparar detalhes um pouco mais técnicos, tipo o blur que você tem da loira é um pouco diferente do blur que você tem da mulher lá, Exato. entendeu? E quando você tem esse degradê de borrado, a tendência é você achar que isso faz parte do vidro dentro da câmera, né? Então é um vínculo do tanto de refração que a luz vai fazer de acordo com o vidro de dentro de lente, né? Da câmera não, de lente. Você tem que lembrar que a faz lente... igual o iPhone que faz uma máscara numa pessoa e desfoca todo o resto, Tudo, né? o iPhone identifica uma pessoa, faz uma máscara em volta dela e tudo que não for aquela máscara é um blur genérico. E aqui não, aqui você vai ter um degradê porque a gente está se referindo a fisicamente espelhos ou vidros que estão distantes uns dos outros, né? Então, fisicamente, você tem refrações diferentes dentro de uma lente. Tem que lembrar que a lente é um tubo cheio de vidro, né? No fim das contas. Então, aqui nessa cena, a câmera tá bem parada, então eu vou soltar aqui. Ela é um pouquinho grandote e vai até um pouco mais pra frente. Mas vamos tentar aqui, tá? Então, vamos lá. Ndolasi e... Deixa eu tentar abrir isso aqui pra ver se não dá pau. Ndolasi e já. Aí vai... A música... Eu não consegui identificar, também não achei que música é essa, mas é uma música fúnebre já. Aí, ó, corta pro Remy... paradinho, e aí agora é a primeira vez que a câmera tá fazendo um zoom in, tá vendo? Indo pra frente dela. E ele tá meio posicionado num negócio preto, como se fosse uma coisa meio fúnebre mesmo. Embora aqui tenha, sei lá, parece, sei lá, uma espécie de acorde maior, uma coisa um pouco mais esperançosa, mas a gente cai pra uma coisa mais triste de novo na música. Ele olha pra frente e corta pro mesmo zoom in, tá vendo? E aqui, mais uma vez, tem um monte de gente no frame, mas só tá uma pessoa em foco. E o zoom in continua no mesmo movimento. E a música vai ficando resolvida, ó. Suspende pra cortar pra ele, entrar com o oboé. Só que agora, obviamente, ele não tá com o f-stop tão separado. Quer dizer, agora ele tá um pouco mais coeso dentro do ambiente. Tem mais gente no ambiente. Você vê o condutor... E porque ele tá solando, entende? Então, na verdade, ele tá agora quase todo enquadrado, mas ele não tá totalmente isolado. Meio que a arte do cara faz ele ficar integrado com o ambiente. Quando corta pro próximo, que é o garoto bem de perto e chorando, aí ele tá completamente isolado, né? O fundo tá completamente isolado. Pausa. Se você pausar exatamente onde eu pausei, que é 20 e 33, e reparar no fundo do background do garoto, tá ultra borrado. E se você voltar pra cena que é lá em 19:44, ou seja, 1 minuto, né? Porque tava 20 e 30 e 19:40 e poucos, 1 minuto e pouquinho antes... que é a cena do puxin do Liu, né? Tipo, a gente tá fazendo zoom in do Liu. E você reparar na moça loira atrás, o borrado do wide, borrado do wide shot é menor do que o borrado do super close. Sacou? Com certeza, com então, certeza. Ou seja, tô com a cena lado a lado aqui, é bem nítido isso. E você tem um borrado de fundo. Borrado, é bem nítido, não fez sentido eu falar, mas tá bem claro. Fica ótimo que ele vai aproximando, mostrando que tem umas pessoas, mas quando fecha no olhar que ele tá de fato sentindo, ele tá numa conexão extrema com o menino que tá tocando, é só ele em cena. Porque você pode fazer isso mudando efetivamente de lente, né? Você tem uma lente diferente que vai ter um f-stop maior, a abertura vai ser outra, você pode, enfim... Você pode ter uma lente que tem uma abertura, um range maior, um range menor, mas você também pode fazer isso configurando a câmera para tentar ter mais informação no sensor vindo só do que está em foco e borrando toda a informação. Lembra que isso tudo também, ainda mais porque eles fizeram isso na Alexa Mini,
você está falando de interpretações digitais do que antigamente a gente usava como efetivamente coisas físicas, né? Então isso pode ser um processamento inteligente e intelectualmente criado ativo, e eu estou colocando isso por quê? Porque simbolicamente eles conseguiram fazer que quando a gente está mais perto dessa pessoa, ele está mais isolado. E quando a gente está mais afastado, ele tem mais integração das outras pessoas. Então, coloca a plateia nesse sentido de, para você entender o indivíduo que é esse personagem, você vai ter que chegar bem perto dele, porque quando você chegar bem close, ele vai estar sozinho. Você vai ver que ele está sozinho. Entende? Eu achei isso interessante porque é uma estrutura de tecnicamente fazendo isso com a lente, entendeu? O cara não foi só na história. E é só um zoom in, cara. Tipo, é só aproximando do cara. Só que, obviamente, deve ter sido, ok, mas agora vamos baixar pra 1.2, 1.0. E no outro 0,95 quase. E o outro... Não porque o nariz tá pegando até a orelha, mas é 1.8, certamente, na lente. Exatamente. E o outro... 2. E o outro em 2 e alguma coisa. 2.3, sei lá, porque você tem... mais gente. Então, é uma decisão que está dentro do departamento de câmera, da direção, de chegar, ok, vamos fazer essa cena, só que eu preciso que a configuração seja, tipo, perto de 1.1, 1.2, 0. alguma coisa, porque a gente quer só esse cara isolado no frame, sabe? Então, é um detalhe muito sutil, muito delicado, e isso acontece ao longo de todo o filme, sabe? Esse corte... Se tu segue daí, tipo, se parar, e que eu achei bizarro, muito engraçado, em 20 minutos e 41 segundos e 10 frames, que é um corte pro garoto com o oboé, tipo, o Remy tá com o oboé e tá tocando ali, e soltar daí, quer ver, ó, 20, 41 e 10, tá? Tá. Pode ir, $1 e já. Tá tocando, ó, e bota o áudio. Parou o tempo, aí vai entrar os violinos, o naipe todo faz, e o Remy fica, não foi bom, não deu certo. E a tensão, ele vai aumentando, a música vai deixando nervoso, ele vai olhando pro lado, a coisa vai ficando nervosa, a coisa vai ficando nervosa, corta pra ele na escola. É uma banda na gente, né? Muito a gente toma uma banda, mas isso que eu falei dos contrastes, dos cortes de seca, tipo assim, sai daí. Você é puxado, jogado pra fora, né? Por isso que eu falei da intimidade, a coisa de estar junto, quando você se conecta com alguma situação, o filme ele te corta pra uma outra coisa. Aqui é agressivo, chega a ser agressivo. Dá vontade de botar um fade-in, assim, um crossfade. Exato. Porque não... Então, se você colocar aqui em 37 minutos e 14 segundos e 5 frames, que é o irmão, depois deles terem se batido e brigado e efetivamente rompido a relação entre eles, né? Eles começam a se dar porrada, brigam, e aí agora o irmão tá segurando ele, falando, calma, vai dar certo. Maior propaganda da capa lá. Verdade. E tá ali junto, né? Segurando ele. Aí, de novo, você vê que, mais uma vez, agora que ele tá sem o irmão. Tá sem. Novamente, mesmo sendo um super close entre eles dois, você tem uma 50 ou 85, 100 milímetros pra poder filmar esses dois. O cara do fundo, né? O irmão tá fora de foco. Mas não completamente blur. Não completamente. Mas ainda tá blur. Ou seja, o cara poderia ter escolhido um f-stop que pudesse encaixar os dois e deixar o resto tudo borrado. Mas a escolha é, vamos botar em foco só esse garoto. Porque a distância que eles estão não precisa ser tão gigantesca, né? Agora, mas ele tá isolado, mas não tanto. Tá deixando de ficar isolado. E aí, se você der play aí, vamos lá, $1 e já. Tem uma música... né? E você escuta o Remy ainda chorando, eles estão lá abraçado com o irmão, a música vai subindo, vai entrando essa tonalidade de que é um meio fúnebre mesmo, né? É uma coisa de morte. E aí, obviamente, agora corta diretamente para um insert das flores sendo cortadas, né? Tipo, obviamente, a simbologia de que agora tem que acabar, mas ao mesmo tempo faz parte da vida, né? Não é o destruindo a poesia, acabando com a vida do garoto. Não, você, para replantar, você precisa destruir o que não ficou totalmente aproveitável para a próxima, para você poder crescer. Você crescer novas plantas, você precisa destruir as velhas. É uma parte da vida, de quem vive disso vai precisar fazer isso. Só que a decisão de botar o corte direto, super agressivo, só que aqui, já que a gente já tem quase 1 hora de filme, ou 40 minutos de filme,
a música continua embaixo. Então escuta o trecho como a música continua. A música continua lá embaixo. Sacou? E ela vai saindo normal pro corte. E mesmo assim, corta pro novo passo. Pausei. Pra ele poder guardar as plantas, pra tirar. Só que não é só uma simbologia de passar adiante. Foi uma escolha, de fato, de manter a trilha embaixo na timeline pra mostrar que, embora você tenha a morte do relacionamento deles ali, por isso tem mesmo uma música fúnebre, ela segue diferente do que aconteceu das outras vezes que você tem cortes. Nessa corte seco, né? Corte seco. Nessa mesma sequência, em que a música continua lá na frente em 38 e 40 e 38 e 39, deixa eu ver aqui. Que é o final da cena toda, né? É o final da cena toda. 38 e 34 e 13, 38 minutos, 34 segundos e 13 frames. Vou soltar, beleza? Aqui? Isso. Eu não tava te vendo, deixa eu ver. Não. Ele tá... É o frame da sequência, é o próximo frame. Isso. Se eu tô vendo certo. Que é ele com a mão na terra? Exatamente. Tá. $si e já. Ele levanta a cesta, a música continua finalizando, né? É a mesma música. É bem fúnebre mesmo. O Foley é bem simples. E aí tem um corte de grito. Um corte de grito, pausa. Um corte de grito pro Hockey, né? Tipo, um susto. Tipo, ei, lá. E aí entra o Hockey, né? Então, tipo, é muito simples como você teve uma briga, se você olhar em termos da timeline mesmo, né? Você teve uma briga aqui em que tá ele e o irmão. Aí você tem toda uma sequência fúnebre de enterro das flores e destruição das flores e um corte abrupto da realidade em que ele já tá no hockey novamente, treinando, voltando e tal, e tentando se ajustar na vida de que ele escolheu estar nessa nova vida, né? Crescer e tal, ou foi escolhido, sei lá eu. Eu não tinha lido a sinopse, mas ouvi muita gente falando do filme, sabia a temática e tal, mas achei que era o famoso tipo, um envolvimento ali e tal, um amor, uma afinidade, seja lá o que vai ser, e no final alguém morre. E não é no começo. E o filme é sobre o amadurecimento e o lidar com aquele luto e a vida ao mesmo tempo. Então é exatamente o que você falou. Ele fala muitas vezes, o menino, ele deixou alguma coisa? Será que ele sofreu? Nessa parte, até só tentando meio que não corrigir a Cecília do episódio, até porque, enfim, não é minha função fazer isso aqui, nem quero fazer isso, nem tenho essa capacidade. Imagina. Mas a Cecília Barroso, né, que foi quem fez o episódio também, junto com o Rafa e a Fabi, falando sobre o lance da quase quebra da quarta parede, que não é uma movimentação da quebra da quarta parede, mas tem esse momento assim, tipo, é muito claro pra mim que não é o objetivo nem aproximado, nem parecidamente vinculado a uma ideia de quebra de parede mesmo, assim, porque é uma expectativa que nem era esperada até. Se fosse um lance de olhar pra lente, aí eu acho que ia ser uma coisa horrorosa no fim das contas, porque não tem nada a ver, a gente tá completamente fora dessa realidade. A gente não poderia estar com ele, assim, escolher quebrar uma quarta parede no momento em que depois que ele tá sozinho, o personagem olha pra gente, ia ser uma burrice gigantesca da história de fazer, então a gente tá conectado com ele agora. Não, ele tá completamente sozinho de novo, ele foi visitar a casa e não tinha ninguém lá. Ele foi visitar a casa, não tinha cachorro, não tinha ninguém, ele correu, ele olhou pra trás e não tem ninguém correndo com ele, tá sozinho. Então, não olhar pra... Mas, ao mesmo tempo, o blocking que eles fizeram foi ele meio que olhando pra fora, meio que olhando pra trás da lente, muito perto, e a virada de cabeça tá pra gente, supostamente, né? Porque, claro, eu acho que foi muito bom, porque ele vira o corpo e vira, só que ele não passa, cara, é muito cuidadoso, mas se você fizer pausa por pausa, eu tô tipo, fazendo frame a frame aqui, o ator tá com o olho fechado quando ele passa próximo da lente e depois ele abre o olho. Então ele talvez até tenha sido uma direção, né? Mesmo. Pra não tipo, correr o risco. Com o olho exatamente, já abre o olho, abre o olho quando você tiver passado nesse ponto aqui, tá? Tem um cara lá atrás segurando uma bandeira vermelha acenando, assim, tipo, olha pra aquela bandeira lá. Porque a gente não pode nem ter a suspeita de que ele tá olhando pra lente, sabe? Mas a cabeça e a cara dele tá virada de frente pra gente, de fato. Mas o olhar tá bem pra fora, assim, tipo, eu não senti em momento nenhum que ele estivesse olhando pra gente. Mas é interessante o lance de que o filme termina triste, cara, pra mim. O que não é uma coisa
que eu esperava. Então, pra mim, foi bem surpreendente de não ter ouvido o cachorro, de repente a casa tá vazia e o garoto corre no campo e olha pra trás como quase como quem não superou, então. E terminar olhando pra trás, né? Me deu aquela lance daquele prefácio que eu já citei algumas vezes, vou citar outras vezes, do Matadouro 5, em que o cara fala, em que o Kurt Vonnegut cita, né, a mulher de Lot, né, que é uma passagem bíblica, que quando Deus resolveu destruir toda a cidade, e aí falaram pra mulher, falou, ó, a mulher do Lot, né, que era um da linha sucessória do Adão e Eva lá, o Caim, Abel, enfim, a história bíblica pra quem leu. Aí o cara manda embora, né? Todo mundo manda ela embora. E aí ela vai embora e fala, ó, você deixa a cidade toda vai ser destruída, todas as pessoas vão ser mortas, e você segue e não olha pra trás. Porque senão você vai ser punida, né? Você não olhe pra trás. E aí manda ela embora. Só que aí ela fica arrependida na história bíblica, ela para e olha pra trás, aí Deus transforma ela numa estátua de sal. Porque ela olhou pra trás, porque ela se arrependeu, né? E o prefácio do Kurt Vonnegut, do Matadouro 5, ele fala, e eu amo ela por isso, né? Porque esse livro foi escrito por uma pessoa que olhou pra trás, né? Por uma estátua de sal. Eu também não consigo pensar que isso, pra mim, é uma atitude muito humana, ele fala isso no livro, né? Pra mim é uma atitude muito humana você se conduir, se compadecer de pessoas que estão sofrendo quando elas não podem ser esquecidas. Então eu olho pra trás também, e aí eu também sou uma estátua de sal. Então eu pensei muito nisso, tipo, ele pode ter evoluído, ele pode ter consertado o braço dele, ele pode estar bem com a cabeça, ele pode estar ótimo, tá tudo feliz. Mas o filme termina triste porque você tem o take do garoto olhando pra trás. Mas é mesmo porque assim, eu não acho esquecendo, que entende? Porque, na verdade, eu acho que faz parte da vida, no fim das contas, né? E eu acho que, óbvio que vão ter milhares de interpretações, mas uma das que eu tive, pelo menos de ontem pra hoje, assistindo o filme, que o que ele renega é o que o deixa triste. A morte, obviamente, que é o plot, é o ponto de corte para a tristeza. Mas talvez essa coisa dele não assumir ou ter vergonha pros outros e pra ele, aí a gente vai discutir de milhões de conflitos que ele possa ter tido, o que tenha feito que ele tenha brigado com o menino, ou criado uma briga para tentar se distanciar. Porque se o menino tivesse morrido, muita coisa ia acontecer dali pra frente e ninguém sabe o que seria. Mas eu acho que ele também olha pra esse passado dele, de falar, puta, cara, eu vou negar isso? Não vou? Olha que triste eu ter negado, ou não. Olha aonde levou esse ou o preconceito dos outros, ou as minhas dúvidas. Então acho que é muito sobre... na verdade, vai significar um monte de coisa, né? Mas eu acho que é por isso. E assim, e é triste mesmo, né? Não o menino ter morrido. Sim. Óbvio que é, né? Mas não é... Eu acho que ele não tá triste porque ele olha para um passado onde o amigo morreu e o amigo não tá. Eu acho que ele olha para trás e ele fica triste com o que ele passou. Como ele passou e por que ele passou aquilo, né? O que assim, e daqui pra frente, sacou?